Ares Coutinho. Convido para ocupar seu lugar o representado Marcelo Coutinho Salão e seu defensor, Dr. Sérgio Salgado Ivaí Badaró. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que estão participando também. E lembramos que essa audiência está sendo transmitida e gravada. Primeiramente, Marcelo Coutinho, gostaria de agradecer a sua presença no dia de hoje em nossa Casa de Leis. Informamos que as perguntas serão feitas diretamente ao depoente, primeiramente pela comissão processante e, em seguida, pelo defensor do representado. Como já é do conhecimento de Vossa Excelência, né, trata-se de representação formulada pelo senhor Gilberto Cabete Júnior, que visa a responsabilização do vereador, ex-presidente dessa Casa, né, Vossa Excelência, por infrações político-administrativas previstas no artigo 4º, incisos 7, 8 e 10, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, também aplicável aos vereadores nos termos do artigo 7, inciso do mesmo Decreto-Lei. Segundo consta da representação, o vereador Marcelo Coutinho, né, Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, unido com demais membros da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no período compreendido pelo menos entre junho de 2019 até dezembro de 2020, e o empresário Jean Carlos Rosa, proprietário das empresas Sentinela, Panterseg, GSS e BR Zeladoria, concorreram cada qual a seu modo e tempo, variando conforme a posição funcional desempenhada no período, para a prática de diversos atos que importaram enriquecimento ilícito consistente em auferir vantagens patrimoniais indevidas, notadamente no recebimento para si e para o trem, Jean Carlos, de dinheiro dos contratos e propinas a título de comissão e percentagem em contratações superfaturadas e fraudulentas. Durante o período de aproximadamente 1 ano e meio, de junho de 2019 a dezembro de 2020, somados todos os contratos ditos como fraudulentos, as empresas de Jean Carlos chegaram a receber R$ 811.723. Segundo ainda a representação, as pessoas jurídicas de titularidade de Jean Carlos Rosa, ou seja, Jean Carlos Rosa Serviços, ME, GSS Segurança e Serviços, Sentinela, Panterseg e BR Zeladoria, Cadoche, foram constituídas e utilizadas de forma habitual e reiterada para facilitar e promover a prática de atos ilícitos e corrupção na Câmara Municipal de Guaratinguetá, causando enormes prejuízos aos cofres públicos. Tudo que foi lido, com certeza, já é conhecimento de Vossa Excelência, porque o vosso defensor sempre participou aqui das oitivas que a gente teve com as testemunhas, né? Mas, hoje, né, com a sua presença, tenho a ampla defesa, que é direito já de Vossa Excelência, então, eu deixo a palavra para Vossa Excelência para que possa expor o tempo que for necessário. Pedir licença para Vossa Excelência, posso falar de pé? Com certeza, fique à vontade. Primeiramente, saudá-lo, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade, vereadora Dani Dias, vereador Vantur Faria. Pedir licença aqui para saudar primeiramente meus pais. Está aqui o doutor Homero, doutora Mercedes, obrigado pela presença. Doutor Sérgio Badaró, doutor Marcos, toda a equipe, imprensa falada e escrita. E agradecê-los, como falei mais uma vez, por ter a oportunidade de esclarecermos todos os fatos, como foi lido na denúncia por Vossa Excelência, que eu nego já de antemão, veementemente, todas essas imputações. Primeiro, vereador, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Marcelo Caetano Valadares Coutinho, tenho 40 anos de idade, saí de casa aos 16 anos de idade para ser jogador de futebol profissional, e desde então eu nunca mais morei com os meus pais, não tive esse privilégio. Mas trabalho desde os meus 16 anos com carteira de trabalho assinada. E sou filho
de um médico, de uma dentista, ambos aposentados, neto do saudoso Dr. Homero Coutinho, um dos fundadores da Esportiva de Guaratinguetá, sobrinho do Dr. Caetano Caltabiano, um dos maiores pediatras da cidade de Guaratinguetá, que leva, inclusive, o nome da ala de pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Portanto, uma família tradicional e respeitada na cidade de Guaratinguetá. Digo isso pelo seguinte: talvez algumas pessoas que fazem parte desses processos não tenham esse conhecimento, até porque eu mesmo não conheço várias pessoas que fazem parte desse processo, inclusive os dois empresários que tiveram aqui na última semana e afirmaram para vocês que jamais tiveram qualquer tipo de contato comigo, né? Então, posterior a isso, eu volto para Guaratinguetá, após esses 10 anos de jornada no futebol profissional, fundo uma empresa, que inclusive a Dani já teve a oportunidade de participar de vários eventos, Vantuir também, né, inclusive várias parcerias com a própria rádio, que a vereadora é funcionária. E em 2012 sou eleito vereador, aqui na cidade de Guaratinguetá, com apenas 29 anos de idade, na qual eu exerço aqui o meu 3º mandato de vereador. Já tenho 11 anos aqui dentro dessa Casa de Leis, e nesses 11 anos de Câmara Municipal, talvez eu acho que entre nós 4 aqui eu seja até o mais antigo, né? Eu presidi essa casa por 6 anos, fui vice-presidente dessa casa por 2 anos, e agora, por vontade própria, resolvi não participar da eleição da mesa diretora do biênio 2021-2022. Conto isso pelo seguinte: tenho uma história que conquistei, e essa história jamais será manchada ou apagada por pessoas mal intencionadas. E agora eu vou começar a entrar em relação aos assuntos que foram tratados por Vossa Excelência na denúncia apresentada. Vereador, nós tínhamos aqui na Câmara Municipal, nos anos de 2015, 16, 17, 18, uma empresa que prestava todos esses serviços que, posterior, foram contratados da empresa Panterseg. Essa empresa se chamava Castrolimp. E, em momento algum, foi da nossa vontade romper esse contrato com a empresa Castrolimp. Isso tudo que eu estou falando, inclusive, está tudo documentado. Tudo que eu for falar aqui, todas as minhas colocações, não são meras ilações. As minhas colocações, nós temos provas, nós temos documentos que fazem parte daquelas mais de 8.000 páginas que compõem o processo principal. Tá? Então, que fique isso muito claro. São provas documentais, diferentes de ilações e achismos. E nós temos a empresa Castrolimp prestando seu contrato aqui, normalmente dentro da Câmara Municipal. Serviço de recepção, serviço de controle de acesso, serviço de limpeza, e tivemos, por 4 anos, essa prestação de serviço. Chegando no último ano de renovação desse contrato, em junho de 2019, por problemas de ordem da empresa, nós não conseguimos fazer essa renovação contratual. Mas nós fomos até o último momento, que era um direito da empresa, tentando fazer essa renovação contratual. Tanto é que nós temos todos os ofícios que foram enviados para a empresa, dando a eles a oportunidade de apresentar toda a documentação que era solicitada por essa Câmara Municipal, que se resume em certidões negativas de débitos trabalhistas, de Receita Federal. E no dia, salvo engano, no dia 29, que era o último dia para a apresentação dessa documentação, nós ainda tentamos vários contatos com a empresa nesse dia, nós não obtivemos retorno. Não obtivemos nenhum tipo de retorno por parte da empresa Castrolimp. E aí, nós começamos, né, a buscar uma solução para um serviço que é essencial para a Câmara Municipal. Essa casa ela não funciona sem os nossos recepcionistas, sem os nossos controladores de acesso e sem o nosso pessoal de limpeza. Principalmente quando assumi a Câmara Municipal, que a servidora Daniele, que às vezes cobre a portaria, ela já era funcionária
do departamento administrativo da Câmara Municipal. Portanto, ela ocupava, já quando eu assumi, um outro cargo em comissão. Então, a Dani não tinha possibilidade de fazer essa cobertura como ela faz nos dias de hoje na recepção. Então, nós chegamos no momento que é o seguinte: ou a gente faz uma contratação de forma emergencial, ou nós não vamos conseguir abrir a Câmara Municipal para fazermos as nossas sessões de câmaras e darmos uma estrutura de trabalho para os nossos vereadores, para recebermos a população na Casa de Leis. E aí, através de um parecer, tá? Nada, como eu falei, foi da minha cabeça, eu obtive em mãos, e isso consta do processo, um parecer do Departamento Jurídico, autorizando a contratação emergencial. E agora eu digo para você, vereador, será que em 24 horas, ou em pouco mais de 24 horas, 36 horas, toda essa história que é narrada de conluio, de organização criminosa, que envolve aí quase 20 pessoas, será que a gente teria tempo hábil para montar todo esse esquema em 24 horas? E aqui eu afirmo para você, e digo para você que o delegado foi extremamente leviano ao falar que eu encontrei com o Jean em um bar dessa cidade. Que ele traga aqui uma testemunha que comprove essa fala dele, porque o senhor pediu para ele falar a verdade aqui na Câmara Municipal. E eu afirmo isso para o senhor, isso não é verdade. Eu nunca encontrei com o Jean em bar algum na cidade de Guaratinguetá. O Jean, para mim, nos meus eventos, ele nunca prestou nenhum tipo de serviço, a não ser que alguma empresa que eu fiz a contratação terceirizou parte desse serviço para a empresa do Jean. Mas comigo ele nunca teve contato. E afirma uma outra coisa aqui, muito importante. Mais uma vez, partindo do delegado. Eu não frequento, por vontade própria, meus pais frequentam, eu não. O Itaguará Country Club, que é o clube que ele presidiu e também fez a contratação da empresa PantherSeg, há mais de 6 anos. Então, quando ele diz aqui que eu indiquei a empresa PantherSeg para o Itaguará, isso é de uma maldade muito grande. Não sei qual é a intenção, mas que ele traga aqui também uma pessoa do Itaguará Country Club que comprove essa fala dele. Eu nunca indiquei a empresa PantherSeg para prestar serviço em lugar nenhum. Simplesmente fizemos orçamentos com a empresa PantherSeg, assim como realizamos aqui vários orçamentos com várias empresas da cidade de Guaratinguetá. E aqui eu dou um exemplo clássico. Vereadora Dani Dias prestou serviço na minha gestão. Ana Lúcia, do Jornal de Notícias. Está aqui, Ana? Ana Lúcia estava aqui, prestou serviço. E o contato que eu tive com a vereadora Dani Dias à época não vereadora, mas profissional, foi extremamente ela com o interesse dela de prestar o serviço e a Câmara Municipal interessada na contratação do serviço dela. E aí eu afirmo aqui, depois disso que nós acertamos esses detalhes, eu afirmo aqui, se eu estiver mentindo, a vereadora me corrige, eu nunca mais tive nenhum contato com a Dani. A Dani recebeu o orçamento, se me perguntar de quem mandou da Câmara Municipal, eu não sei responder. Assim como os empresários afirmaram que eles receberam os e-mails, as cotações e fizeram as respostas. Então, quando eu digo que eu indicava empresas, de repente eu posso ter indicado alguma empresa, assim como eu citei o exemplo da vereadora Dani Dias, mas sem nenhum tipo de combinação, sem nenhum tipo de armação. Isso nunca existiu. E afirmo para o senhor, nobre vereador, em 6 anos de presidência de Câmara, eu fiz tranquilamente mais de 6.000 pagamentos, inúmeras licitações, e nunca tive nenhum tipo de problema. Nunca tive nenhum tipo de problema. Tá? Então, eu digo para vocês que, em relação à questão da contratação da empresa PantherSeg de forma emergencial, tudo foi baseado em pareceres técnicos. Nada foi da cabeça de ninguém. A empresa PantherSeg não veio prestar serviço nesta Câmara Municipal por minha vontade ou por vontade de qualquer servidor dessa casa. A nossa intenção, a todo momento, era renovarmos o contrato da empresa Castrolímpio, que já prestava esse serviço com qualidade aqui há mais de 4 anos. E para mostrar ainda mais
a seriedade da minha gestão dentro dessa casa, nos últimos meses de prestação de serviço na empresa Castrolimp, nós recebemos aqui, e o doutor Luiz Flávio com certeza tem essa documentação no departamento jurídico, algumas notificações de ações trabalhistas que a empresa Castrolimp estava sofrendo à época. Sabe o que nós fizemos? Fizemos a retenção de 2 meses de pagamentos aqui da empresa Castrolimp, porque a Câmara acaba sendo corresponsável. Nós fizemos a retenção de 2 meses de pagamentos aqui da empresa Castrolimp. Por quê? Como começamos a receber esse volume de ações trabalhistas, e nós tínhamos aqui praticamente 8 ou 10 funcionários da empresa trabalhando dentro da Câmara Municipal, a primeira coisa que eu falei, opa, gente, vamos aqui preservar o cofre público. Esse dinheiro aqui, vamos deixar aqui reservado, né? Caso a empresa não realize os pagamentos, nós vamos, através desse dinheiro, pagar os funcionários. Dito e feito, a empresa não realizou o pagamento, nós pedimos uma autorização judicial, e com a autorização judicial, a Câmara realizou o pagamento de todos os funcionários que prestavam serviço aqui da empresa Castrolimp. Isso já posterior à não renovação do contrato. Então, isso sim é uma gestão séria. Isso sim é um trabalho que zela pelo dinheiro do povo. Muito diferente da história que é contada aí, baseada em meras ilações. E agora eu vou entrar numa outra etapa, que é a etapa da desinfecção. Em agosto de 2020, nós tínhamos aqui na Câmara Municipal, com muita tristeza, um funcionário internado na UTI do Hospital Frei Galvão, e, infelizmente, um funcionário já tinha falecido por Covid. E a gente vivia um momento de muitas incertezas naquele momento, né? A cada dia era uma novidade. Eram informações verdadeiras, informações inverídicas, eram indicações de remédios, usa isso para Covid que é bom, e usa isso que não é bom. E com isso a gente tem uma grande reviravolta no mercado, no preço de mercado, principalmente dos produtos, dos insumos, que são o quê? Ligados à pandemia. Quem aqui não pagou R$10 numa máscara? Levanta a mão aqui. Quem não pagou R$10 numa máscara? Sabe quanto custa uma máscara? 50 centavos. O vereador Marcelo da Santa Casa está aqui, trabalhou na Santa Casa por quase 30 anos. 50 centavos o preço de uma máscara, vereador? Você chegou a pagar R$10 numa máscara? Então é simples. O mercado, naquele momento, era de oscilação. Nós tínhamos respiradores que custavam 10, 12 mil reais, que chegaram a custar 120 mil reais. O ex-governador João Dória, inclusive, responde o processo exatamente por isso. A aquisição de ventiladores no valor de 120 mil reais. Hoje, se você for fazer uma cotação de um ventilador, você vai achar com facilidade no mercado por um preço muito mais baixo. Diferente daquele momento, como eu falei, que tudo era diferente. E aí eu digo para vocês, a situação, o momento de pânico que a Câmara Municipal de Guaratinguetá vivia. Um servidor morto e um servidor internado na UTI em estado gravíssimo. Todos os dias eu falava com o doutor Marcelo Areco, chefe da UTI do Hospital Frei Galvão, para saber das condições do paciente. E, infelizmente, a cada dia, a situação ela piorava. E, de imediato, de forma muito rápida, reunido com todos os vereadores, que isso fique muito claro. O senhor acho que fez parte dessa reunião. O senhor foi vereador em 2020. O senhor se recorda de uma reunião que nós fizemos na sala de reunião, que eu reuni todos os vereadores, o vereador Marcelo também estava presente, o vereador Fabrício, acho que está aqui, também estava presente, e ficou decidido nessa reunião as ações que seriam tomadas para a contenção da Covid dentro da Câmara Municipal de Guaratinguetá. E uma delas foi o quê? A contratação de uma empresa para desinfecção, a compra de testes rápidos
o revezamento dos departamentos, o fechamento do plenário para acompanhamento das sessões de Câmara, entre outras ações que nós tivemos aqui, inclusive com uma palestra do falecido Dr. Rogério, ex-vice-prefeito da cidade, médico, que veio aqui de livre e espontânea vontade fazer uma palestra em relação à prevenção do Covid na Câmara Municipal. E aí, vereador, naquele momento, o que a gente faz? A gente busca dentro da Câmara Municipal, através de site, através da Prefeitura, empresas que a gente entende que têm condições de prestar esse serviço de desinfecção. E fazemos as cotações. E aí recebemos os orçamentos dessas empresas. E dentro dessa contratação, que também foi emergencial, porque a gente não tinha tempo hábil para esperar. A desinfecção era algo urgentíssimo. Como eu falei, a gente tinha aqui dentro da Câmara Municipal, e eu vou chegar nesse ponto, sem a gente saber, numa primeira leva, quase 16 pessoas contaminadas com o vírus aqui dentro da Câmara Municipal trabalhando, que foi quando nós também fizemos uma contratação emergencial no valor de 50 mil reais para a compra de testes rápidos. E é interessante que vocês deem uma olhada nessa cotação. A Santa Casa de Misericórdia foi a vencedora. Salvo engano, o preço de R$ 180 reais cada teste. Mas recebemos orçamento aqui de aproximadamente R$ 300 reais, você veja, quase o dobro. O mesmo teste. Uma oferta de 170, 180 e o mesmo teste por 300. Como eu falei, era o momento da pandemia, né? E aí a gente faz a contratação, faz, né, da maneira correta, da maneira certa, realizamos a desinfecção com fotos comprovadas no processo, de todo o trabalho que foi feito. Lembrando que aqui na Câmara Municipal não é o galpão aberto, aqui não é metro linear para você simplesmente, com uma bomba nas costas, fazer a desinfecção nos cantinhos da parede. Só aqui no plenário nós temos mais de 100 cadeiras. Dentro dos gabinetes, somado todos os departamentos, nós temos mais de 100 cadeiras que precisavam ser desinfectadas, mesas, computadores, enfim. Muito diferente do tal orçamento precário, assumido aqui pelo promotor de justiça, que foi feito pelo assessor dele, né? Muito diferente. Nós tínhamos um objeto de contratação. Nós entramos em contato com as empresas, explicando o que a gente precisava naquele momento. Qual era o tipo de serviço que a Câmara estava contratando. E comprovado, vereador. Tudo comprovado com orçamento. Tudo documentado. Diferente, mais uma vez... Aliás, gente, com todo o respeito que eu tenho pelo Ministério Público de Guaratinguetá, não estou aqui para confrontar ninguém, não. Eu estou aqui para me defender. Eu estou aqui para rebater as acusações que foram feitas contra mim. Eu estou aqui falando a verdade. E, como eu falei, com provas, com tudo documentado, sem ilações, sem achismo. Fizemos as desinfecções e fizemos questão de registrar tudo, vereador. Tudo. Os gabinetes, cadeira por cadeira sendo desinfectada, da maneira que a gente queria. Os serviços foram prestados, os serviços foram entregues, e aí eu vou um pouquinho mais além. Nós contratamos o serviço de desinfecção, é o que nós chamamos de serviço colocado. Nós não compramos produtos, nós não compramos, o nosso objeto era específico. Desinfecção em todo o prédio da Câmara Municipal, gabinete, nos carros da Câmara Municipal, todos os carros foram desinfectados. Por quê que os carros foram desinfectados? Porque um dos funcionários internados era um motorista, e ele tinha usado praticamente todos os carros, que existe um revezamento. Então, o motorista tinha usado essas viaturas da Câmara Municipal, salvo engano, à época eram 6 carros, tá? E, portanto, então, a gente também faz a desinfecção dos carros, não somente do prédio. E aí eu vou um pouquinho mais além, fazendo um parênteses. Isso também consta da documentação. No ano de 2008, ou seja, 14 anos atrás, a Câmara Municipal de Guaratinguetá, ela realiza uma limpeza
pós-obra aqui nesse prédio e também uma limpeza de todas as cadeiras do plenário. Isso consta nos autos. Em 2008, a Câmara Municipal gasta aproximadamente R$5.000 com essa limpeza. Limpeza água e sabão. Não é uma desinfecção com produto específico. Então, gente, vamos voltar 14 anos atrás. Uma limpeza na Câmara Municipal custou aproximadamente R$5.000. Como que nós vamos conseguir uma empresa que preste um serviço por R$1 o metro quadrado, num prédio que tem toda essa, vamos usar a expressão, complexidade para a limpeza e para a desinfecção? Foi como eu falei, o nosso orçamento ele tem um objeto específico e nós fizemos questão de entrar em contato com todas as empresas para dizer quais eram as necessidades da Câmara Municipal. E aí, nobre vereador, nós recebemos do Ministério Público, via e-mail? Não, recebemos aqui. Via e-mail, isso mesmo. Onde iniciou-se, inclusive, toda a investigação por parte do Ministério Público, o orçamento de 3 empresas, realizadas pelo Ministério Público. E aí, de imediato, vem junto deste ofício a solicitação de uma abertura de uma sindicância. E aí eu, como presidente da casa, tomando muito cuidado, até para não tomar uma atitude precipitada, porque a partir do momento que o servidor ele faz parte de uma sindicância, isso faz parte do currículo dele, da história dele, né? Então, eu queria me aprofundar ainda mais dentro dessa história e comecei a fazer uma pré-sindicância, fazendo algumas cotações, e aí nós chegamos à conclusão de realizarmos as cotações com as mesmas empresas que o Ministério Público apresentou aqui, aqueles preços de 50 centavos, R$1 o metro quadrado. Se vocês olharem, nós temos lá exatamente os mesmos orçamentos que o Ministério Público fez pelo WhatsApp, nós fizemos através de um objeto, via e-mail, com as mesmas empresas. E o preço, vocês fiquem à vontade para olhar lá, para ver se existe alguma diferença absurda em relação ao que foi praticado pela Câmara Municipal nas desinfecções. Tá? Então, em relação à desinfecção, eu acho que fica aqui essa questão, e reforço aqui que, em 2008, a Câmara Municipal faz uma limpeza nesta casa, faz uma limpeza das cadeiras e gasta aproximadamente R$5.000. Guardem esse nome, consta esse orçamento também no inquérito civil. Ecovale, acho que ela presta serviço na Câmara Municipal dos dias de hoje. Nós fizemos um orçamento com ele, à época, só das cadeiras do plenário da Câmara Municipal. Só esse orçamento dessa empresa ele vem aproximadamente R$5.000 para fazer a desinfecção das cadeiras do plenário da Câmara. Isso consta também nos autos. Paralelo a isso, vereador, aproveitando o gancho em relação a orçamentos, todo mundo aqui conhece a empresa Século. Todo mundo conhece a empresa Século, né? Inclusive quem são os administradores da empresa Século. Nós temos também um orçamento da empresa Século anexado a esse processo de recepção, de limpeza, de controle de acesso. Gostaria muito que vocês também fizessem esse comparativo com os preços que foram ofertados pela empresa Século. Isso já naquela pré-sindicância que eu estava realizando. Acho importante vocês conferirem esses valores, para vocês entenderem o que realmente estava acontecendo. Eu acho que, em relação à parte da desinfecção, como eu falei, o que eu tinha para falar é isso. Em relação à questão da empresa PantherSeg, o que eu tinha para falar, eu acho que é isso também. Dei aqui, como eu falei, usei, né, a vereadora, que foi prestadora de serviço da Câmara Municipal, como exemplo. E, mais uma vez, reforço aqui, nobre vereador, com muita tranquilidade,
que não tem nenhum fato contra a minha pessoa. Em todas essas oitivas que nós acompanhamos aqui dentro da Câmara Municipal, eu assisti todas. Não pude estar presencial, mas assisti todas. Não existe nada contra a minha pessoa. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir aí mais de 10 testemunhas. E como eu falei, fiz questão, inclusive, da presença dos meus pais, que eu aprendi com eles que não tem coisa melhor do que a gente vir com a cara livre e falar a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada a ninguém, respeitei essa comissão, ajudamos essa comissão, inclusive, a buscar as nossas testemunhas, deixamos de insistir nas nossas testemunhas, quando, infelizmente, não obtivemos sucesso no contato, para que não retardasse o trabalho de vocês. Poderíamos muito bem tentar transferir essa responsabilidade para a comissão em notificá-los, tá? E reafirmo aqui para vocês o seguinte, a nossa intenção de trazer aqui o senhor Fernando era para ele apresentar para vocês uma carta que consta da defesa dele, não sei se vocês já tiveram acesso, mas isso também faz parte dos autos, para vocês entenderem um pouquinho do que realmente a Câmara sofreu por um estelionatário. Vocês já viram a ficha do Jean? Eu trouxe, inclusive, uma para cada um de vocês. Só um minutinho. Esse é o senhor Jean Carlos, que, assim como o delegado o contratou para prestar serviço no Itaguará, nós também fizemos aqui a contratação baseado na documentação que foi apresentada e não apresentou nenhum tipo de irregularidade naquele momento em relação à empresa. Mas aí consta um cidadão que se apoia, se aproveita de uma oportunidade, de uma colaboração ofertada a ele, falta com respeito com essa comissão, e hoje em dia a gente não sabe nem se esse cidadão existe mais, se ele é fantasma ou se ele é de carne e osso. Porque eu vim aqui, eu estou aqui para prestar qualquer tipo de esclarecimento e tirar qualquer dúvida dessa comissão. Diferente desse cidadão, estou falando porque consta na ficha dele uma prisão em flagrante, inclusive, por estelionato. Está ali, artigo 171. Então, vereador, peço aqui encarecidamente para vocês que vocês façam uma análise técnica dessa situação. Não julguem o Marcelo Coutinho Salão. Julguem o caso. Usem a instrução processual para vocês avaliarem tudo o que foi falado pelas testemunhas, tudo o que foi falado por mim, tudo que foi apresentado para vocês até os dias de hoje. Temos as nossas diferenças partidárias, temos as nossas diferenças políticas, mas aqui, na mão de vocês, está a minha vida, a minha reputação, o meu trabalho, como eu falei, de 6 anos de presidência dessa casa, de mais de 10 anos de vereador dentro dessa Casa de Leis. Então, eu peço para vocês, encarecidamente, que vocês façam uma avaliação imparcial. Que vocês sejam como eu fui, enquanto presidente desta casa, que, com todo respeito, quando eu sentava dentro dessa cadeira, quando eu sentava nessa cadeira, quem mandava aqui na Câmara Municipal era o presidente da Câmara. Sempre respeitei os poderes constituídos, mas jamais, nunca me curvei para ninguém. Assim como eu nunca fui também me intrometer em decisões ou em situações de poder executivo, de poder judiciário, mas sempre tratando com muito respeito. Tanto é que nós temos, no início do inquérito civil, uma fala do Dr. Gilberto Cabete, que ele diz o seguinte, que eu enviei a ele uma farta documentação muito além do solicitado.
E esse envio foi por conta própria. E aí eu aproveito a oportunidade para contar aqui um fato para vocês, que é público. Quando nós tivemos uma grande repercussão de uma compra dos aparelhos celulares aqui da Câmara Municipal, vocês se recordam disso? Eu levei, sem ser solicitado, a íntegra desse processo, e entreguei nas mãos do promotor de justiça, Dr. José Benedito, e na mão do promotor de justiça, Dr. Rui Horta. Como eu falei, venho aqui, dou nome e provo. Fui lá e levei na íntegra. E me lembro perfeitamente que o Dr. José Benedito ainda falou com essas palavras: vereador, meus parabéns. É a primeira vez que isso acontece na cidade de Guaratinguetá. Você se antecipou a uma situação que a gente realmente, futuramente, estaria questionando a Câmara Municipal. Mas pela sua atitude, por toda a documentação que foi apresentada, a gente já te agradece, e se tiver qualquer novidade, a gente entra em contato com a Câmara Municipal. Eles nunca mais me procuraram. Então, essa era a minha maneira de gerir a Câmara Municipal. Essa foi a minha gestão dentro dessa Casa de Leis. Obrigado, fico à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta. Vereador Vantur Faria, relator, deseja alguma pergunta ao representado Marcelo Coutinho? Primeiramente, boa tarde, presidente, vereador Ney Carteiro, vereadora Dani Dias, membro dessa comissão, Vossa Excelência, vereador Marcelo Coutinho, Celão, doutor Badaró, toda a imprensa aqui presente, população. Senhor vereador, no do processo é citado aqui inúmeras vezes o senhor Jean Carlos Rosa. Sim. Então, o senhor não teve, nem no passado, nenhum relacionamento com esse cidadão, de amizade, de nada, nenhum vínculo com ele? Inclusive, se for necessário, eu tenho alguns contratos findados em outrora, das empresas que prestavam serviço para mim de segurança, que, inclusive, eu fiz muita questão da vinda do senhor Fernando aqui, porque boa parte desses serviços foram prestados pelo senhor Fernando. Como eu falei, o Jean, se ele prestou algum tipo de serviço nos meus eventos realizados aqui na cidade de Guaratinguetá, assim como ele prestou para a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá também, né? Inclusive, acho que foi falado aqui pelo senhor Honorato, salvo engano, que ele trabalhou no Carnaval, na Praça da Extração, para a empresa do Jean. Então, ele foi contratado pela Prefeitura Municipal. Mas eu nunca tive nenhum tipo de relação com o senhor Jean Carlos. O senhor foi presidente aqui num período de 6 anos. Sim. Nesse período, quem foi o diretor jurídico que fazia os pareceres para Vossa Excelência? Vereador, eu assumo a Câmara Municipal e conduzo a Câmara da maneira com que ela foi entregue pelo senhor presidente, Dr. Marcelo Meirelles. Em 2000, eu assumo a Câmara Municipal, a presidência em 2015. No começo de 2019, a procuradora, a doutora Tassiane, ela se afasta. E depois ela renova novamente esse afastamento e ela acaba indo até embora, salvo engano, para os Estados Unidos. Então, até esse período, durante esses 4 anos, né, a doutora Tassiane coordenava o departamento jurídico como diretora. E, posterior a isso, o doutor Marcelo Almeida, ele passou a ser diretor-geral, só reforçando aqui também que esse cargo de diretoria-geral também foi criado pelo doutor Marcelo Meirelles. Vossa Excelência era vereador, inclusive, então eu não criei nenhum cargo comissionado dentro da Câmara Municipal. O quadro organizacional da Câmara Municipal foi o quadro que eu peguei da gestão do doutor Marcelo Meirelles. E o departamento jurídico, ele passa, portanto, a ser vinculado à diretoria da Câmara Municipal, à diretoria geral. Sim, então toda a situação é decorrência de processos licitatórios. Em 6 anos, Vossa Contratações Excelência, emergenciais. sim, mas Vossa Excelência tem toda a experiência na questão de
das contratações aqui na casa. Sim. Qual tramitação era dada até o findar, até chegar na fase de contratação? O senhor se recorda? Me recordo e, aliás, a gente teve algumas mudanças. Dependia muito do departamento com que era vinculado à contratação. Então, um exemplo, nós temos aqui a prestação de serviços de som. Essa prestação de serviços de som ela fica ligada ao departamento de comunicação. Então, ela se iniciava pelo departamento de comunicação e aí ela tinha toda uma tramitação normal até que se chegasse à contratação final. Se era algo relacionado à questão de recepção, essas coisas, né, prestação de serviço, de segurança, ligado ao departamento administrativo da Câmara Municipal. Então, começava no departamento administrativo e passava por todos os departamentos da Câmara Municipal, que eram, digamos assim, um trâmite legal dos procedimentos. Foi onde, inclusive, eu citei aqui no começo da minha fala, que é humanamente impossível, né, você conseguir montar toda essa narrativa que é contada na denúncia em 24 horas. É um absurdo um negócio desse. É um absurdo. É um absurdo uma fala dessa. Bem, agradeço, Vossa Excelência, pelas respostas. Obrigado. Vereadora Daniele Dias, membro da comissão. Fique à vontade para as perguntas ao Marcelo Coutinho. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nobres vereadores, membros da comissão, a todos no plenário, doutor Badaró e o Marcelo Coutinho, vereador que está aqui conosco hoje. Você acompanhava, Vossa Excelência acompanhava todos os procedimentos licitatórios? Não. Não acompanhava? Não. Por quem fazia esse acompanhamento todo? Cada departamento tem o seu diretor. Tá. Você Até porque, só fazendo um parênteses, vereadora, essa não é a função do presidente da Câmara, acompanhar a licitação. Seria aí, sim, um ato suspeito se eu tivesse interferindo em qualquer departamento em situações relacionadas à contratação. Era o que eu procurava, né, estar evitando sempre. Tá. Cada departamento ficava responsável pelo acompanhamento de cada processo, né? Como eu falei, existe uma tramitação do processo dentro da casa, né, e isso era rigorosamente seguido. Então, começava, como eu falei, no departamento administrativo, passava por parecer jurídico, ia para a cotação, depois ia para a confecção de contratos, depois a assinatura, e aí a gente, sim, finalizava esse processo. E aonde que eu participava disso, Dani? Eu participava no começo, quando um dos departamentos me informava, né, olha, o negócio é o seguinte, precisamos fazer uma compra de combustível para os carros da Câmara Municipal. Nosso combustível, o contrato está finalizando. Tudo bem, dá um andamento normal, pode dar abertura. E aí começava toda a administração. E como eu citei o exemplo de Vossa Excelência, sim, é o mesmo processo que Vossa Excelência prestou o serviço na Câmara. É exatamente aquilo. Eu não participo, como eu falei, né? Eu não faço contato, eu não faço pagamento, eu não mando e-mail, eu não faço pergunta, entendeu? Eu só, realmente, como eu falei, autorizo o início do processo. Uhum. Nós, como prestadores de serviço, na época, no caso, eu como prestadora, não era vereadora ainda, nós não temos, os prestadores, obviamente, não têm contato com os gestores da empresa, digo, contato pessoal. O senhor, enquanto presidente, tinha ligação pessoal com algum representante de alguma empresa que prestava serviço, seja do Jean, seja a empresa do marketing ou qualquer outra empresa, mas aqui o mesmo tipo de relação que a gente tinha, Dani. O mesmo tipo de relação que a gente tinha. O mesmo tipo de relação que eu tinha com você, como você começou a prestar serviço aqui, era a relação que eu tinha, uma relação profissional, amigável. Não tinha como um prestador de serviço que está aqui dentro da Câmara Municipal, dono de uma empresa, e eu não vou cumprimentá-lo. Uhum. Não tem como. Assim como eu encontrava com você na rádio, e a gente conversava depois das entrevistas, encontrava na rua, batia papo. Nada mais além disso. A fala do doutor Sérgio aqui, até que o senhor, né, acabou de fazer o comentário aqui, de que o senhor teria, inclusive essa questão do Pedregulho, em algum momento, ido num bar do Pedregulho, encontrou com o Jean e falou, vai lá, escreve, Dani, tem um depoimento, né? Gostaria muito. Esse momento não ocorreu. Gostaria muito que o Jean fosse encontrado, mas, infelizmente, ele não foi. Porque daí, sim, né, a gente poderia até cobrar uma atitude por parte dessa comissão por essa fala inverídica que foi dita aqui dentro dessa Casa de Leis.
E o senhor acompanhava a execução dos contratos, enquanto o senhor era presidente? Os procedimentos licitatórios o senhor não acompanhava, porque, como o senhor disse, cada departamento ficava responsável, né? E depois, o contrato feito, saber se estava sendo rigorosamente cumprido, as desinfecções entre os serviços de segurança que eram contratados, o senhor acompanhava isso, enquanto presidente? Inclusive com registro de fotos. Cobrava exatamente do departamento que era o responsável pelo aquele contrato a prestação de contas da realização do serviço. Tanto é que, quando o tribunal vem em loco fazer a vistoria da prestação de serviço de recepção, de limpeza, de controle de acesso, tanto nesse prédio como no prédio do centro, não existe um apontamento dizendo que os serviços não estão sendo realizados. Todos os serviços e todos os seus funcionários das empresas contratadas, eles estavam nos seus postos de trabalho. Todos. Inclusive, nós temos aqui dentro dessa Câmara Municipal todas as EGFIPs recolhidas mensalmente pela empresa que comprovam o pagamento desses funcionários, né, de acordo aí com os rendimentos de cada um. Então, tentaram dar uma grandiosidade quando se falam num número de 800 mil reais, né? Tenta-se dar uma conotação de que esse serviço nunca foi prestado. Essa foi a tentativa, né, de fazer com que a população enxergasse dessa maneira. Olha, o serviço nunca foi prestado, a empresa nunca repassou o dinheiro para os funcionários. E, como eu falei, isso aqui é muito fácil, Dani, essa pergunta sua é muito fácil de provar, porque nós temos vereadores aqui que eram vereadores à época e viam os serviços sendo prestados. É muito tranquilo. Uhum. Consta que o prédio do centro da Diretoria Regional de Ensino também passou, né, tanto por desinfecção como manutenção as manutenções, né, por ser um prédio histórico de poda, de corte de árvore e parte de jardinagem, né? Por que foi feita uma desinfecção num prédio que estava desocupado? Era parte desse contrato? Ótima pergunta, Dani. Ótima. Muito boa a sua pergunta. Primeiro, eu vou contar o porquê da contratação da prestação de serviço do prédio do centro. Tá? Nós recebemos aqui, em 2019, 2018, o governador Geraldo Alckmin, e neste ato foi entregue à Câmara Municipal o documento de cessão de uso do prédio por 99 anos, e o governador fazia questão de entregar esse prédio para a Câmara antes do prazo que o permite fazer isso, né, dentro da lei eleitoral. Ele tinha um prazo para fazer a entrega do prédio da Câmara Municipal e também do prédio da antiga cadeia, que hoje, futuramente, será aí o nosso pronto-socorro. E, nesse momento que nós recebemos esse documento, nós começamos a iniciar algumas tratativas com o professor Tarso, que era o delegado regional de ensino. E aí a gente recebe uma ligação do professor Tarso, pedindo para que a gente comparecesse a uma reunião com ele lá no prédio do centro, futuro prédio da Câmara Municipal. E, nessa reunião, ele diz o seguinte, que ele estava deixando o prédio na próxima semana e que todo o arquivo da secretaria ia ficar sob nossa responsabilidade. E, paralelo a isso, nós recebemos aqui na Câmara o decreto do governador que obrigava a Câmara Municipal de Guaratinguetá a fazer a manutenção e preservação do prédio do centro da cidade. Ou seja, eu não fiz da minha cabeça. Eu cumpri aquilo que o governo do Estado me pediu, eu cumpri aquilo que o delegado regional de ensino me pediu. Então, mais uma vez eu mostro que não foi da minha cabeça, e isso nós temos documentado. Está lá o decreto do governo do Estado, que passa a responsabilidade da Câmara Municipal, inclusive a gente prestava conta. A gente prestava conta do que estava sendo realizado, dessa zeladoria do prédio do centro. E aí agora eu entro na parte da desinfecção. Por isso que eu te falei que a sua pergunta é muito boa. Nós estávamos exatamente no início e no período
de muitas visitas no prédio, que a gente estava fazendo a elaboração do edital para a reforma do prédio da Câmara Municipal. Então, lá, todo dia nós tínhamos funcionário da Câmara Municipal visitando o prédio. Aliás, nós tivemos uma visita em que eu levei todos os diretores da Câmara Municipal, cada um fez a escolha do seu departamento. Olha, aqui vai ser o departamento tal, aqui é isso, aquilo. Então, tinha uma frequência grande de pessoas naquele momento indo ao prédio do centro, engenheiro. Nós tínhamos um contrato, inclusive, com um engenheiro que elaborou esse edital, que é o senhor Bira, ex-secretário de Planejamento, que, aproveitando a oportunidade também, durante o período da pandemia, eu praticamente cancelei aqui aproximadamente 600 ou 700 mil reais em contratos, para economizar esse dinheiro em conversas com o Poder Executivo, caso houvesse a necessidade de algo emergencial, de um repasse adiantado para a Prefeitura. Então, eu cancelo praticamente 600, 700 mil reais de contrato, e dentre eles, o contrato do senhor Bira, que estava, né, fazendo essa elaboração do... Aliás, ele chegou até a terminar o edital para a licitação das obras do prédio do centro. Então, esse é o motivo da desinfecção, Dani. E também para preservar a vida de 5 funcionários que prestavam serviço terceirizado naquela empresa. Que, para mim, Dani, uma vida, ela vale assim como 5, como 10, como 20. Então, eu tenho respeito por um cidadão. Não é porque ele é um prestador de serviço de limpeza ou um jardineiro que eu não vou zelar pela vida dele. Então, esse é o meu jeito, foi assim que eu fui educado, foi assim que eu aprendi a tratar as pessoas. Obrigada, presidente. Obrigada. Por agora é só. Tem a palavra, então, o defensor do apresentado, doutor Sérgio Badaró. Senhor presidente, senhores vereadores. Doutor, posso só fazer uma colocação importante que eu esqueci? Pode. A última contratação do prédio do centro. O último contrato. Eu estou na minha sala, como eu falei, eu sempre gosto de dar nome. Estou na minha sala, entra o servidor Antônio Carlos, à época diretor administrativo. Bateu na porta da minha sala: senhor presidente, a empresa Zanetti, tal, foi a vencedora da contratação, fez a melhor oferta de preço para o prédio do centro. Eu falei: ótimo, o preço dela é o mais barato? Ele falou: é o mais barato. Faça o que tem que ser feito, elabore o contrato e vamos assinar com a empresa vencedora. O que eu quero dizer com isso? A Panterseg perde a licitação do prédio do centro. E uma nova empresa é contratada. Se você perguntar como que ela veio parar aqui, eu não sei nem te responder, Dan. Obrigado. Senhor presidente, o Marcelo abordou praticamente tudo aquilo que havia no interesse da defesa. Mas esse processo é um processo que tem uma conotação eminentemente política, e, a partir dessa conotação eminentemente política, é razoável, desejável, que se faça o que Vossa Excelência e os demais membros da comissão estão fazendo. Trazer a imprensa para aqui dentro, para que elas acompanhem os julgamentos, tá certo? E até porque, sem querer interferir no trabalho da imprensa, que a imprensa disponha de elementos concretos, efetivos, para que ela possa avaliar que tipo de cobertura ela vai fazer, que tipo de consideração ela vai fazer a respeito de qualquer coisa. E, então, eu também tenho essa preocupação. Se Vossa Excelência me permite, sempre me preocupou muito a história de que havia um pagamento 7 vezes maior do que o preço apurado. E este fato de que chegou a um preço de 7 vezes maior, é uma coisa que, na imprensa, seja escrita, seja falada, seja via internet, tem um impacto brutal. Eu só gostaria que tivesse o mesmo impacto o fato de se saber que foram feitas cotações, e não fui eu que disse, foi o promotor de justiça que veio aqui, que foi aquela figura híbrida
não é? Ele era um promotor que fez um pedido como cidadão e eleitor, aqui nascido e criado. Cada pessoa tem um temperamento, eu não quis polemizar. Ele veio realmente depor como cidadão. Só não entrou no prédio como cidadão. No prédio ele entrou como promotor. Porque ele entrou e estacionou o carro dele ali, onde ninguém pode estacionar, mas promotor pode, porque a lei estadual permite que o promotor estacione o seu carro em qualquer estacionamento público. Mas daí ele falou como promotor. Mas ele contou uma coisa importantíssima para a gente, com toda a lealdade. Pegaram 6 preços. O maior era esse 7 vezes. Nem a média foi tirada, nem a mediana foi considerada, nem a moda foi considerada. A notícia que vaza é a notícia assim, pagou 7 vezes o valor. O promotor, com toda a honestidade, ele falou assim, eu reconheço que esse levantamento foi precário. Não é só precário. Foi feito por uma pessoa que não tem nenhum preparo para fazer isso. Seja oficial de promotoria, seja analista jurídico, que é o nome que tem agora um servidor do Ministério Público. Isso foi desfeito. Gostaria que fosse desfeito também pela imprensa, pela mídia, etc. Mas há uma outra questão que o Marcelo não abordou, que eu imaginei que talvez Vossa Excelência abordasse, que eu quero chamar a atenção do Marcelo. Certamente você viu uma famosa fotografia, que aparece essa figura do Jean, entrando aqui no prédio da Câmara com uma caixa. E que versão foi dada para essa fotografia? Era o Jean trazendo uma caixa, que ele pegou um dinheiro, parece que na Caixa Econômica Federal, as notícias, e ele veio trazer esse dinheiro para o senhor. O senhor viu a foto? Sim. Tem uma coisa que chama muita atenção, e o bom é que todos os membros da comissão sabem que todas as vezes que o senhor via na Câmara, o senhor parava o seu carro aonde? A presidência tem uma vaga exclusiva e a primeira vaga do estacionamento. E essa fotografia, ele aparece chegando com a caixa? Aparece ele com a caixa. E seu carro? Meu carro não está no estacionamento. O senhor não estava aqui. Não estava na Câmara. Mas a legenda da caixa é uma caixa com dinheiro que foi levado na Câmara para entregar para o Marcelo. Agora, é fácil os senhores perceberem o seguinte, quando o Marcelo, eu estou jogando com os senhores da maneira mais leal possível e imaginável. É lógico que nós conversamos sobre o depoimento do Marcelo aqui hoje. É lógico que ele procurou trocar ideias comigo, porque para isso eu fui contratado. Qual é o fato imputado ao Marcelo? Qual é o fato? Ele pegou o copo, ele levou uma cadeira embora. Não, tinha 2 coisas que falavam. Uma é muito interessante, é um suposto conluio ou indicação de pessoas para a comissão, para os órgãos de licitação. Eu acho que isso acabou. Essa brincadeira acabou. Tá certo? Os empresários que foram ouvidos por um esforço brutal nosso. Quando Vossa Excelência perguntou se eu assumia a responsabilidade de localizar as testemunhas, certamente muita gente falou, esse advogado é louco. Mas eu não fiz isso por loucura, eu fiz isso por necessidade, que eu queria mostrar uma coisa importante. Ele nunca teve contato com essas pessoas que supostamente estavam conluiadas com ele. Então, esse negócio da fotografia, você não tocou nele, por isso que eu chamei a atenção, porque é fácil, é uma foto. Agora, eu não preciso contar para os senhores que todas as vezes que ele está na Câmara, o carro dele está na vaga. Não vou perder tempo com isso. Certo? Agora, essa é a notícia que é veiculada. Então, eu não tenho mais perguntas a fazer. Talvez, se eu posso usar o momento, é pedir para Vossa Excelência o seguinte. Eu quero que apresentem um fato, conduta, ação ou omissão, que possa ser atribuída e imputada ao Marcelo, para que eu possa defendê-lo. Não é boato, não é brincadeira. Com todo o respeito, quando o servidor do Tribunal de Contas do Estado falou para mim, hesitou em reconhecer que poucas vezes os preços oscilaram tanto quanto no auge da pandemia, eu parei de perguntar.
É brincadeira com a gente isso daí. Mas eu queria saber quais são os fatos. Fato, conduta omissiva ou comissiva. A própria denúncia. Se os senhores pegarem a defesa que eu faço do Marcelo na denúncia, eu falo isso, exatamente isso. Qual é o fato que é imputado ao Marcelo? Pedir parecer para o jurídico, isso é brincadeira. Agora, e quais são as provas? Por exemplo, com todo respeito, os senhores têm como prova uma denúncia. Uma denúncia, por mais bem elaborada que seja, por mais trabalhada que seja, por mais respeitável que seja o promotor, e ele é simplesmente uma acusação, não é prova. Não precisa ser jurista para entender isso. Todo mundo está acompanhando o debate sobre a delação premiada, a colaboração premiada, os prós e os contras, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral. E, de repente, esse cidadão, em torno do qual tudo gravita, tudo gravita, quando o cidadão promotor apresenta a denúncia dele e arrola a testemunha, essa pessoa-chave, esse ponto nevrálgico, não é arrolado. Vossa Excelência e a comissão estão de parabéns. Quando resolveram, Vossas Excelências, ouviu o Jean. Porque quem denunciou o Marcelo não arrolou essa pessoa como testemunha. É inacreditável isso. Aí Vossas Excelências falaram, vamos ouvir o Jean. E ninguém encontrou o Jean. Eu vou falar uma coisa para os senhores. É desagradável, mas eu vou falar. É curioso que o Ministério Público tem N mecanismos para localizar pessoas. Tem órgão específico em São Paulo. Mas não localizou já. Está certo que quem é o denunciante não é o promotor, é o cidadão aqui nascido e criado, etc. Está certo? Mas a coisa mais angustiante para mim é o seguinte, de que fato, eu vou ter que defender o Marcelo. Lembra quando a senhora insistia em saber quem eram os empresários, se havia conluio, se não havia conluio? Isso me preocupou. A senhora deve ter percebido isso, a senhora é perspicaz. Por quê? Porque seria um fato. O fato do Marcelo chegar, procurar o Jean, vamos chamar Beltrano, Cicrano, etc., vamos reunir todo mundo, você dá tal preço, você dá tal esse preço, isso é fato. É óbvio que não existiu, nunca existiu. O outro fato seria, o Jean foi lá na Câmara com um dinheiro e entregou a propina para o Marcelo. E qual é a prova? A prova é cabal e refugiado. É essa foto que está aqui. Isso é uma piada, isso. Mas, ou a gente acredita na justiça, ou a gente vai ser geólogo, arqueólogo, odontólogo, com todo o respeito que essas profissões têm, particularmente no caso da senhora. Está certo? Mas eu escolhi o direito, porque eu acredito na justiça. Muito obrigado. Informamos que damos por concluída a instrução e será aberta a vista no processo, a partir de segunda-feira ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, doutor. Perfeitamente. Não havendo mais questionamentos, dou por encerrada a sessão para a oitiva do representado Marcelo Caetano Valadares Coutinho. Boa tarde a todos. Deus abençoe.